A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos e com as irmãs. Um texto que fica no Evangelho de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 22, do versículo 39 ao 46. Mensagem essa que foi exposta para nós ali pelo irmão Israel, no nosso culto matinal de sexta-feira, dia de hoje. Palavra abençoada. Eu gostaria de compartilhar essas palavras aqui com os irmãos e com as irmãs. Diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 39 ao 46. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. E chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus aqui no Evangelho de Lucas nos ensina algo importantíssimo para a nossa vida. Fala sobre oração. Jesus já está aqui no final do seu ministério. Jesus já sabia que seria crucificado. Jesus sabia que iria passar por um momento de sofrimento, de aflição, de luta, de dificuldade. E Jesus, ele chama alguns discípulos para ir com ele, orar com ele e buscar a Deus ali no íntimo. E diz que Jesus ele se afastou. Ele se afastou e foi orar, compartilhar com o Pai a sua agonia, o seu sofrimento. E Jesus ali ele começa a pedir para Deus para que o Senhor tirasse dele esse cálice, essa dor que ele estava sentindo. A oração, irmãos e irmãs, é de suma importância para a nossa vida. Nós devemos orar não só na hora da adversidade, das lutas, dos problemas, mas também nos momentos de bonança, nos momentos de paz. A oração deve fazer parte da nossa vida. A oração é o combustível do crente. A oração, na verdade, irmãos, é uma conversa que nós temos com Deus. E contar para Ele tudo o que sentimos, tudo o que pensamos, o que acontece durante o dia a dia e também pedir a sua ajuda quando precisamos, porque Ele se importa com o que acontece conosco. Jesus é o maior exemplo. Jesus, ele saindo como de costume, Jesus tinha um costume de orar, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai para que não entreis em tentação. Jesus fala para os discípulos: vamos orar. Vamos orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Nós sabemos que Deus nos ama, é verdade. Deus nos ama. Mas o que Ele quer de nós é intimidade. E a oração é o instrumento que nós temos para ter essa intimidade com Ele. Versículo 41. E ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelho começou a orar. E Jesus se afastou dos discípulos a um tiro de pedra, aproximadamente aí 20 a 30 metros. E aí Jesus se afastou e foi orar, foi buscar na intimidade. Jesus fala: se você
quer orar, entre no teu quarto, fecha a tua porta e teu pai, né, que vê tudo em secreto, seu pai que é onisciente, ele ouvirá suas orações. O que Deus espera de nós é um coração quebrantado, é um coração contrito, é um coração aberto para Ele. Nós precisamos, irmãos, o tempo todo compartilhar com Deus as nossas angústias. Não podemos guardar conosco. Não podemos ficar acumulando, né, angústias, problemas dentro de nós. Eu sei que, infelizmente, hoje está difícil nós encontrarmos pessoas de confiança, pessoas essas que possamos aí compartilhar certas coisas. Mas o nosso Pai Celestial, para esse nós podemos abrir os nossos corações. Nós podemos contar para Ele as coisas que se passam no íntimo do nosso coração. Nós sabemos que Deus sabe. Deus é onisciente, Ele conhece nós muito mais do que nós mesmos. Mas Ele quer ouvir da nossa boca. Ele quer ouvir de mim e de você aquilo que estamos sentindo. E Jesus foi o maior exemplo de oração, irmãos. Jesus sempre buscou, sempre orou. Ao iniciar seu ministério, diz a palavra de Deus que Jesus foi para o deserto, para orar, para buscar a Deus. Porque a oração, irmãos, é um instrumento e é uma ferramenta também que nos protege das tentações. Se Jesus não tivesse uma vida de oração, ele como homem, ele precisava também. Ele precisava de orar. Se não houvesse necessidade de orar, Jesus não teria orado, irmãos. Jesus não teria buscado. Nós sabemos que Jesus ele foi 100% homem e 100% Deus. E na pessoa de homem carnal, ele precisava se alimentar, ele precisava tomar banho, ele precisava beber água e ele precisava também orar. Era importante ele orar, até para nos dar o exemplo de oração, de intimidade com Deus. Versículo 42 ele vai dizer: dizendo ao Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. E Jesus ali começa a orar e começa a compartilhar com Deus a sua aflição, a sua dificuldade, a sua dor, a sua angústia. Mas tem uma palavra aqui no versículo 42 que é fantástica. Se possível, afasta de mim esse cálice. Muitas das vezes, irmãos e irmãs, a nossa oração não vai ser respondida. Muitas das vezes a nossa oração não vai ser respondida com sim. E às vezes ela é respondida com não. E às vezes Deus nem responde, fica em silêncio. Nem responde. Nós precisamos ser submissos à soberania de Deus, à vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele sofria de uma enfermidade, de uma dificuldade, e ele expõe isso para Deus através da oração. E diz o texto que Paulo clama ao Senhor, e a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Muitas das vezes a minha oração e a sua oração vai ter como resposta: a minha graça te basta. Isso é submissão a Deus. Isso é reconhecer que Deus é soberano sobre a minha vida e sobre a sua vida. E Jesus diz: a minha graça te basta. Em outras orações, Jesus vai dizer: seja feita a sua vontade. Muitas das vezes nós queremos impor a Deus. Nós queremos botar Deus na parede, como se isso fosse possível. Nós queremos que Deus faça as nossas vontades, os nossos desejos. E não é bem assim. Porque nós sabemos que o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas. A palavra de Deus vai dizer que nós não sabemos orar. E o Espírito Santo é que filtra essas orações. Glória a Deus por isso. Porque Deus só quer o melhor para mim e para você, irmãos. Deus só quer o melhor, pode ter certeza disso. Se você está passando por lutas, por dificuldades, é porque Deus está permitindo. Deus sabe até onde você pode suportar. Deus sabe até onde você pode ir. A Bíblia vai dizer que Deus não vai nos dar prova além daquilo que nós possamos suportar, não. Pode ter certeza disso. Mas o que Deus quer de mim e de você é que você o busque.
é que você o ore, é que você o busque de todo o coração. O texto de 2 Crônicas, 2 Crônicas 7,14 vai dizer, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não importa qual foi a sua transgressão, não importa qual é a dificuldade que você está passando, entregue nas mãos do Senhor, confia nele e o mais ele fará. Versículo 44. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue saindo sobre a terra. Olha o tamanho da agonia de Cristo, de Jesus, irmãos. E estando em agonia, orava mais intensamente. Quanto maior a dificuldade, quanto maior a tribulação, é aí que nós precisamos orar mais e mais. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, orai sem cessar. Nós precisamos orar. Nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos clamar a Ele todos os dias. E nós precisamos entender que vai chegar momentos que Deus vai ficar em silêncio. Vai chegar momentos que Deus vai te responder com um não. Vai chegar momentos que você vai achar que foi até abandonado por Deus. Mas se você estiver ligado no céu, você vai entender que esse Deus, ele jamais nos abandona. Como diz o salmista, ainda que seu pai e sua mãe venha te abandonar, eu, Senhor, jamais te abandonarei. Pode uma mãe, ainda amamentando o seu filho do ventre, o abandonar? Mesmo que essa venha o abandonar, eu, Senhor, jamais te abandonarei. Está lá em Isaías 49:15. O Senhor não nos abandona. Mesmo diante da nossa infidelidade, Deus permanece fiel. Versículo 45. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Tem muita gente dormindo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, há muitos fracos e doentes, e muitos até que dormem. Irmãos, o crente que não ora, que não tem intimidade com Deus, a tendência é ele se enfraquecer. A tendência é ele se distanciar de Deus. A meditação na palavra e a oração é o nosso combustível. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor dia e noite, buscar o Senhor, orar, refletir sobre as coisas de Deus. Nós vivemos num mundo tão contaminado, nós vivemos num mundo tão influenciador, com todas essas tecnologias, a televisão, a internet. Nós somos bombardeados com as coisas do mundo, irmãos, com o pecado. Se nós não meditarmos na palavra do Senhor, se nós não orarmos e não buscarmos ao Senhor, nós vamos ser tragados pelo pecado. Por isso, quando o texto vai dizer vigiai e orai, porque o inimigo está ao redor, verdadeiramente, o inimigo está o tempo todo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Começa com nós mesmos, nossos desejos e as nossas vontades. E as influências externas. As influências externas é terrível. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, no capítulo 12, ele vai dizer, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a única forma de nós entendermos qual é a boa, perfeita e vontade de Deus para nossas vidas é ter intimidade com Deus. É buscar em oração. É clamar a Deus. É meditar na palavra do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Jesus, no momento de angústia, de dor, ele foi orar. Jesus, no momento de tribulação, ele foi orar.
O apóstolo Paulo vai dizer que lá em 2 Coríntios capítulo 4, ele vai dizer que a sua leve e momentânea tribulação produz para ele um peso de poder e glória acima de qualquer comparação. Porque eu não atento para as coisas que se veem, diz o apóstolo Paulo, mas sim para as coisas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Paulo vai falar da minha leve e momentânea tribulação. A única forma de nós entendermos que isso tudo é nossa leve e momentânea tribulação é quando estamos ligados no Senhor. Porque aí nós vamos entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem segundo a vontade de Deus. Que possamos orar, que possamos buscar, que possamos clamar ao Senhor no momento das nossas adversidades. Busque ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Sigamos o exemplo de Jesus, que possamos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e contar para Deus as nossas dificuldades e os nossos problemas, e também os nossos defeitos. E Ele, que é rico, bondoso, misericordioso, Ele irá nos escutar, Ele irá nos ajudar, nos abençoar, nos dar força, nos corrigir se for necessário, para que o seu nome seja glorificado na minha vida e na sua vida. Fiquem na paz e tenham um bom dia, em nome de Jesus.